Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Sobreviveram à matemática? A Nath vive dizendo que não sobreviveu à matemática. Sobrevive sim, Nath, ó. Foco, força, fé, tá bom? Vamos para a nossa aula do quartou. E essa semana, como nós temos correção coletiva aí das nossas duas disciplinas de língua portuguesa e matemática, a nossa aula do quartou está reservada para a correção coletiva de língua portuguesa. Vamos lá? O prof vai sair, então, para que vocês possam aproveitar aí o máximo dessa correção. Tá bom? Vamos ver. Gente, a gente vai falar sobre a crônica argumentativa, tá bom? Que a prof trouxe aquela imagem do que é envelhecer, né? Da menininha lá no começo, para troca de ideias, lá nessa aula sobre crônica argumentativa. Então, nós temos ali uma crônica, deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. De maneira geral, lá na página 51 agora, gente, de maneira geral, qual é a finalidade dessa crônica, né? A finalidade dessa crônica é expor um ponto de vista sobre a necessidade de respeitar como as pessoas se comportam a respeito do próprio envelhecimento, né? Número 3, no título, o leitor fica sabendo qual é, segundo a autora, a maneira ideal de envelhecer. Leia novamente o título. Então, olha aqui, ó. Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. Letra A. Como a cronista entende que deve ser o envelhecimento? Então, olha aqui, gente. A pessoa deve poder envelhecer em paz, ou seja, da sua maneira, sem interferência dos outros, tá? É uma crônica argumentativa, então ela está usando os argumentos dela, né? Como ela entende que deve ser esse envelhecimento. Na minha opinião, também. Né? A pessoa deve poder envelhecer em paz, do jeito que ela queira envelhecer, sem interferência dos outros. Letra B. A quem a cronista se refere ao usar agente? A expressão agente se refere às pessoas idosas e a ela mesma, sendo que a autora se inclui nesse grupo. Né? Então, deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. Então, a gente aqui, ela se refere às pessoas idosas e a ela, que ela se inclui no grupo de idosos, tá? Letra C. A quem a autora se refere ao usar a forma verbal deixem. Letra C, na página 52, tá? Ela se refere a todas as pessoas que não estão nessa faixa de idade e que, de alguma forma, dizem o que uma pessoa idosa deve fazer. Então, deixem aqui, ó, deixem a gente, né? Deixem essas pessoas que não são idosos aí, os mais novos, deixem que a gente tenha o privilégio de envelhecer em paz. Então, todas essas pessoas aí que não são idosos e que, de alguma forma, dizem o que os idosos devem fazer. Número 4. No primeiro parágrafo da crônica são relatados 2 fatos. Então, olha lá. Primeiro fato, ó. Professora Sandra. Primeiro fato. A cronista menciona os muitos aniversários de setembro. Segundo fato. Quando menina, foi dito à cronista que agora não existe. Então, na crônica, esses 2 fatos levam a uma reflexão sobre o quê? Sobre envelhecimento, gente, né? Então, ali vamos refletir sobre envelhecer ali, né? Porque no mês de setembro ocorre a maioria dos aniversários da família dela, né? Então, assim, netas, filhos, irmãos, algumas pessoas que já se foram, mãe, avó materna, amigos. Então, assim, é uma reflexão sobre envelhecer. E quando menina, foi dito a ela que agora não existe, né? Então, isso também é uma forma de refletir aí sobre o envelhecimento, né? O agora não existe. Número 5, releia este trecho. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa e teimosa insistia em saber que história era aquela. Entre quem ocorre o diálogo? Entre a menina e uma pessoa adulta, tá? Lá no texto, então, sempre como a professora fala para vocês, tem que ler, reler, para entender aí as respostas, tá bom? Às vezes não é na primeira vez que ocorre a leitura que a gente vai conseguir responder tudo, tá? Então, esse diálogo ocorre entre a menina e uma pessoa adulta.
E o que é surreal, que a professora sublinhou aqui, ó, marcou? Se necessário, pesquise o significado no dicionário. Então, surreal, aquilo que se afasta da realidade, que é absurdo, que é estranho, tá? Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo é surreal, é absurdo, é estranho, né? A gente nunca imaginou passar por isso aí, né? Essa pandemia. Próxima, quem lembra lá da nossa aula, a prof trouxe até o nosso baby tubarão, né? Qual dessas imagens é surreal? O tubarão ali, ó, eles ali na floresta ou na água? Claro que é na floresta, né? Por que é dito na crônica que o diálogo é surreal? Tá aqui, gente, ó. Por que é dito que o diálogo é surreal? Porque o adulto quer que a criança entenda um conceito muito abstrato, que agora não existe, né? Por que é surreal, gente? Por que é absurdo? Porque o adulto quer que ela, quando criança, entenda que o agora não existe, que ela filosofe, que ela reflita sobre isso de uma forma muito abstrata, sem ser concreto, sem ser real na cabecinha dela. Como que o agora não existe? Para uma criança refletir sobre isso se torna um pouco surreal, sim, tá bom? A cronista gostava de ser criança? Por quê? Não, pois não gostava das regras impostas às crianças. 7, da página 53. A cronista afirma: eu não queria ser uma boa menina, queria ser a Emília do Monteiro Lobato. Leia as informações a seguir antes de responder a questão proposta. Emília é uma personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra de Monteiro Lobato. Essa boneca, feita de pano e criada pela tia Anastácia, ganha vida e passa a ser o centro das aventuras vividas pelos outros personagens que moram no sítio. Sua principal característica é ser questionadora e buscar sempre uma nova forma de pensar sobre as situações do cotidiano, tá? Então, ó, questionadora e buscar sempre uma nova forma de pensar sobre as situações do cotidiano. Ser questionador como a Emília é algo bom ou ruim? Então, vocês deveriam discutir aí, abordar esse tema em família e anotar a conclusão que vocês chegaram, né? Porque ali no caso do texto, a cronista, ela quer ser como a Emília, ela deseja questionar as ordens, a fim de entendê-las antes de obedecer, tá? Então, ser questionador, quando a gente é um questionador que reflete, busca entender as regras impostas aí pela sociedade ou as regras dentro da nossa própria família, isso ajuda a ser consciente aí das nossas ações e dos nossos comportamentos, né? Agora, ser questionador, ser como alguns falam, né? Um rebelde sem causa, né? Você questiona as regras da sociedade ou questiona as regras aí de dentro da sua família, né? Você só questiona pelo simples fato de se rebelar contra as regras, mas você não quer entender, né? Então, são duas faces aí de ser questionador. Então, você tem o ser questionador, por um lado, de refletir e buscar entender essas regras, né, para segui-las, e ser questionador aí sem reflexão, sem querer entender, apenas para se opor às regras. Tá bom, gente? E quanto à velhice? Ela considera esse um bom momento da vida? Explique sua resposta. Sim, desde que não tenha medo de perder a juventude, né? Então, se a pessoa envelhece aí de uma forma consciente, né? Sem o medo de perder aquela juventude, porque muitas vezes a juventude está mais na cabeça do que no estado físico, né? Mais no psicológico. Então, sim, ela considera um momento bom da vida, tá? Em geral, o que as pessoas mais temem com o envelhecimento? Então, olha lá, o que as pessoas mais temem? Transcreva um trecho em que isso fique evidente. Deixa a prof já voltar para vocês, que já dá para voltar aqui, que nós já estamos encerrando. Aí a gente consegue conversar mais um pouquinho, tá bom? Olha aí, voltei. Então, vamos lá. O trecho, isso fica evidente, é esse aqui, ó. Tornou-se uma epidemia, a busca desesperada por deter a qualquer custo os sinais do tempo. Parecer 30 aos 60, ter lábios sensuais aos 70. Vale a pena, né? A crônica expõe um modo pessoal de compreender o envelhecimento, né? Que é o modo dela, pessoal. Qual é a opinião da cronista em relação ao fato? Ó, uma sugestão de resposta, tá?
Envelhecer é uma fase natural da vida. A dor é doença, não é privilégio de idoso. É preciso preservar a elegância e cultivar o bom humor, tá bom? Então, doença não é só privilégio de idoso, né? Sentir dor não é só privilégio de idoso. Então, ali no entendimento da cronista, a opinião dela é essa, que é uma fase natural da vida e que a gente precisa preservar aí o bom humor, a elegância, né? Tirar aí coisas positivas dessa fase da vida. Você concorda com essa ideia? Por quê? Converse sobre isso com colegas e professor e anote a conclusão a que chegaram. Então, assim, vocês conversaram, né? Porque isso aqui é uma correção. Então, vocês conversaram com a família e anotaram as conclusões a que chegaram, tá? Se vocês concordam ou não. Eu concordo com ela, tá? Que envelhecer é uma fase natural da vida e que a gente precisa aí pesar muitas coisas na balança, né? Que dor não é um privilégio só de idoso, doença não é só um privilégio de idoso, que a gente tem sim que cultivar o bom humor, a elegância. E a elegância, gente, não é o fato assim de se vestir muito bem, de saber se portar nos lugares, também se inclui nisso, né? Mas a elegância é assim, gente, saber reagir conscientemente às coisas que acontecem na vida, né? Então, isso é manter a elegância e cultivar o bom humor sempre, né? Isso é fundamental, tá bom? Olha aí a prof. Agora a prof vai aumentar um pouquinho aqui para dar os recadinhos para a gente finalizar essa aula. Então, gente, hoje foi bem tranquilinha essa correção de língua portuguesa da nossa aula do quartou. Amanhã nós temos a correção de matemática da aula do quintou, beleza? E não se esqueçam, pessoal, que amanhã nós temos a nossa aula tecnológica. Na aula passada, a prof deu mais uma semana para que todos tivessem a oportunidade de entregar o trabalhinho, tá bom? Reunir as informações, fazer o diário de bordo, responder as perguntas propostas para o diário de bordo, tá bom? Para que tenham aí bastante conteúdo, bastante elementos, para que a gente pudesse conversar sobre as montagens e sobre o conceito de energia eólica, tá bom? Então, eu conto com todos vocês na aula de amanhã, na nossa aula tecnológica, beleza? Então, por hoje é só. Um beijo. Fiquem com Deus e até a nossa aula do quintou, tá bom? Tchau!